Rosiane Gonçalves, Antônio Domingos da Silva Pires, Pedro Alves Magalhães, 1 ano. Ação de graças pela saúde de Padre Paulo José, Padre Edmar, Irmãs Angélicas, Coroinhas e Acólitos, pela saúde de Maria Celeste dos Santos, Maria das Graças da Silva, Maria Zilca Alberto de Souza, Maria Linhares Lopes, Ivonete e família, por todos os doentes nos hospitais, em casa, nas UTIs, nas enfermarias, Mauro Alberto, Amanda Ellen e Miguel, cura e libertação de Carmen Dolores e família, aniversário de 7º dias e aniversário de morte, Bertrand Henry Bloch, 1 ano, Tereza Aquino Mota, 7 meses, Paulo Roberto de Souza Silva, 1 ano e 6 meses, demais falecidos, Sebastião e Delberto Braga, Maria Teixeira da Silva, Francisco Vanderlarque Juvencio Ramos, José Narbal Góes Rodrigues, João Marques de Souza, Maria Luzanira de Souza, Manuel Rodrigues Viana, Pedro José Souza da Silva, 9 meses, Maria Félix de Souza, Maria Braga de Melo, pelas almas do purgatório, José Canário de Melo, Arnaldo de Oliveira Lopes, Maria de Lourdes Santo, Luiz Inácio da Silva, Laura Bento da Conceição, Maria Angelita Nery Salles, 2 anos, Raimundo Nonato Alves de Brito, Ramone de Souza Alves, Maria Alves Viana, Maria José Viana, Antônio de Pádua Ferreira da Silva, 1 ano e 6 meses, Maria José Teixeira Santos, Maria de Castro Viana, Valdemar Rodrigues Viana, José Batista de Carvalho, Manuel Gomes de Araújo, Maria Nazaré Ribeiro, Maria Odete Pereira Lima, José Aristides Gomes da Silva, Maria Edith Siqueira da Silva, Francisco Pires Neri, 2 meses, e por todas as intenções que trouxemos no nosso coração, que possamos colocar no altar do Senhor e pedindo assim a intercessão da Virgem Mãe do Céu. A participação na Eucaristia revigora-nos para a solidariedade com as pessoas necessitadas, consequência do amor de Deus que está em nós. A liturgia nos indica o caminho de Jesus, permanecer a serviço da vida e da comunhão. Neste primeiro domingo do mês vocacional, unimos-nos em oração por todos os vocacionados ao ministério ordenado, os diáconos, os padres e bispos. Assim, com muita alegria, iniciemos a Santa Missa com o canto inicial. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é um pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso eu respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como um profeta trovador da história e da vida do meu povo.
Por isso eu respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa de nosso Senhor, nesta noite feliz, onde celebramos a Santíssima Eucaristia. Coloquemos no altar de nosso Senhor cada intenção que viemos trazendo no nosso coração. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, e suas intenções. Pelo nosso Bispo Dom Rosalvo, também suas intenções, e toda a Diocese de Itapipoca. Pela nossa paróquia, Nossa Senhora dos Remédios. Cada um de vós, daqui, visitantes, cada intenção, as pessoas que se recomendam as nossas orações, coloquemos tudo isso no altar do Senhor. E hoje, de modo especial, quero aqui rezar por todos os meus irmãos padres, sacerdotes do mundo inteiro, de modo especial, os da Diocese de Itapipoca. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo mais uma vez a nossa indignidade perante Deus justo e santo, nos penitenciemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie Eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos as nossas vozes em louvor ao Senhor, cantando. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei do céu, nos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós nos glorificamos e nós vos damos graça por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Assistem, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão
e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris as vossas mãos e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris as vossas mãos e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris as vossas mãos e saciais os vossos filhos. Vós abris as vossas mãos e saciais os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Desperte as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, enquanto pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor é dirigida a seu povo por meio do profeta Isaías, fazendo um convite para que o povo venha ao seu encontro, para que o mesmo povo venha receber de Deus, dele próprio Deus, né, as graças que Deus tem para oferecer, os benefícios. Na verdade, nosso Senhor sempre usou os profetas para serem aqueles transmissores da sua palavra para o povo. Os profetas de Deus falavam em nome de Deus. E os recados de Deus eram, na sua maioria, denunciavam os pecados do povo, porque Deus sempre mandava os profetas quando o povo estava se distanciando dos seus caminhos, da sua presença. Os profetas sempre denunciavam os pecados, mas mostrava, em contrapartida, a palavra de Deus, né, como um chamado para a conversão, para voltarem-se de coração para o Senhor, receberem de Deus o perdão, pois Deus é amor. Deus sempre se mostrou misericordioso, sempre inclinado a perdoar o pecador que se arrepende. Só precisa de uma atitude nossa, a humildade para reconhecermos-nos pecadores e diante de Deus pedirmos o perdão sempre, buscarmos sempre a conversão, abrir-nos de coração para que Ele possa fazer a sua obra acontecer em nossas vidas. O profeta chama o povo, numa linguagem bem figurativa, bem metafórica,
Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde comer, vinde comprar sem dinheiro. Tomar leite e vinho sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? É uma linguagem figurativa para dizer: venham todos a mim e terão os meus benefícios, terão as minhas graças. E continua dizendo: inclinai, ouvi-me com atenção, alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. No Novo Testamento, Jesus também faz esse chamado. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu darei o descanso. Ouvi, diz Deus, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Ouvi e tereis a vida. Isto é, quem ouve a palavra de Deus, o ouvir aqui, digo mais uma vez, no sentido figurado, não só com o ouvido, mas ouvir com o coração, se é que a gente pode dizer isso, mas no sentido figurado, do ouvir com os ouvidos e guardar no coração. Não é o que a gente fala num provérbio popular, não é o ouvir no ouvido e sair no outro, é o ouvir acolhedor. Ouvi e tereis vida. Outrora Deus já tinha dito, livro do Êxodo: ponho diante de vós 2 caminhos, vida e morte, felicidade e a desgraça. E diz: escolhe essa vida e terás a vida, terás a felicidade. Escolhes a morte, terás a morte, terás a desgraça. A desgraça é não ter a graça, sem a graça de Deus, estar sem a graça de Deus, quando não se escuta. E ele diz: farei convosco um pacto eterno. De fato, Deus, no seu amor, ele fez aliança conosco, fez outrora, no Antigo Testamento, com os patriarcas, profetas. Hoje fez aliança conosco em seu Filho Jesus. E a sua aliança é uma aliança de amor, porque nos ama, e é eterna, porque Deus é fiel. Nós aqui muitas vezes somos filhos ingratos e muitas vezes somos infiéis. Muitas vezes nós rompemos esta aliança, mas o bom saber é que mesmo quando rompemos a aliança por nossas infidelidades e fracassos, Deus ainda não desiste de nós. Continua aberto a nos acolher, desde que nós nos arrependamos e voltemos com o coração sincero, disposto a mudar. Tudo isso porque Ele nos ama. E o apóstolo Paulo aqui, na carta aos Romanos, ele fala deste amor imenso de Deus que se manifestou a nós em Jesus Cristo. E a maior prova de amor foi quando Ele deu a sua vida por nós na cruz. Tem aquela música bonita, profunda, Ninguém te ama como eu. Quem sabe? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz,
foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como é. Não somos nós que estamos dizendo isso para Deus, não. É Ele que está dizendo isso para nós. Né? Não somos nós, não. Ele que está dizendo, foi por ti, porque eu te amo, na cruz. Aí São Paulo diz, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Deus, o Pai que nos amou, mandou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, se encarnou, tomou a nossa condição humana por amor, para salvar-nos a todos nós por amor, por graça, sem mérito da nossa parte, por amor e por graça. E Jesus, quando veio ao mundo, né, quando estava conosco, ele manifestou essa misericórdia de Deus. Né? Aqui o evangelista, hoje, São Mateus, escreve, Jesus foi para um lugar afastado, mas ao chegar lá se deparou com uma grande multidão e sentiu compaixão, gente saído de todo lado, e diz, e curou os que estavam doentes. Muita gente aqui estava doente. Jesus teve compaixão, mostrou mais uma vez o ato de amor e de misericórdia do Pai. Teve compaixão dos doentes, teve compaixão dos sofredores, tantas curas, tantos sinais, né? Tantas enfermidades foram curadas, além da principal que ele veio curar, a enfermidade da nossa alma, causada pelo pecado. Lá no princípio, toda a humanidade ficou privada da glória de Deus por causa da desobediência dos primeiros pais, né? Toda a humanidade ficou privada da glória de Deus, e ele veio especificamente para nos salvar desta ferida do pecado, arrancar-nos da escravidão, desta privação da glória de Deus e escancarar-nos as portas dos céus graças ao seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Então ele mostrou toda a sua misericórdia. E aqui, mais um ato de misericórdia nesse texto do Evangelho, quando vemos aqui a multiplicação dos pães e também peixes. Né? Diz o finalzinho do Evangelho que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, vamos para um número maior, de 6 a 7.000, suponhamos, não é? Mas temos mais ou menos 5.000 aqui, escrito. Foram lá, foram curados, receberam os benefícios divinos, os favores de Deus, ouviram a palavra de Jesus, porque esta multidão, ela era sedenta de Deus. Andavam. Tem outro evangelista que diz que Jesus sentiu compaixão, porque eles andavam perdidos, errantes como ovelhas sem pastor. Aqui Mateus não colocou essa parte, mas os demais põem. E, finalizando o dia, né, já entardecendo, alguns dos discípulos dizem para Jesus, olha, desperte este povo, imagina, 5, 6.000 pessoas, né, aqui, ouvindo Jesus. Né? Não tinha microfone não tinha som, né, e todos lá no silêncio, escutando Jesus falar. E, entardecendo no deserto, os discípulos mandam eles ir embora, tentar comprar comida em algum lugar. Aqui é deserto, eles estão com fome, não tem alimento. Eles estavam se alimentando da palavra de Jesus, né? O alimento espiritual. Mas, de fato, sim, faltava o alimento material. E eles estavam também com fome. Os discípulos disseram assim, porque, mesmo estando com Jesus, os 12, eles ainda não eram capazes de perceber a divindade de Jesus e o que Jesus de fato podia fazer. Tinha curado várias enfermidades, não poderia ele também providenciar o alimento para estas pessoas? A fé dos discípulos ainda vacilava, ainda balançava.
às vezes é a nossa também. Nós cremos, nós rezamos, nós acreditamos, mas vez por outra, quando nos vemos diante de uma dificuldade, assim, a gente balança, a gente se entristece, a gente perde o sono, a gente se apavora, ou quer desistir, ou quer voltar atrás. Hã? A gente diz que confia. Tem até um episódio, né, que Jesus pergunta: você tem fé? Vai fazer uma cura. E até o pai de uma criança diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Acredito que nós devemos estar no lugar desta criatura, né? Eu creio, Senhor, mas me ajuda, porque de vez em quando, igual Pedro quando foi andar nas águas, né? Jesus andou e disse: vem. Quando ele começou a andar, mesmo Jesus estando à frente, ele vacilou na fé e começou a afundar. Às vezes nós somos assim também. Então, os discípulos mandam que dispersa a multidão. Mas Jesus diz o quê? Eles não precisam ir embora. Aí faz um teste. Dá-lhe vocês mesmos de comer. Ora, Jesus também sabia que, humanamente falando, não tinha num lugar deserto como arranjar comida para mais de 5.000 pessoas. Podia ter o dinheiro suficiente para comprar, mas não tinha o alimento pronto para ser comprado. Não tinha. Jesus já sabia certamente o que iria fazer, mas pôs-os à prova, até mesmo para que eles percebessem, se desse conta do milagre que ia acontecer. Aí um deles diz: temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: trazei-os aqui. Dá graças ao Pai, dá graças a Deus, a bênção de ação de graças, e começa a dividir os pães e vai passando para os discípulos, para que os discípulos recebam nas mãos o pão do milagre, o pão multiplicado, e vai passando para as multidões que estavam sentadas na relva em grupos, que era o costume local, e ambos vão recebendo e vão comendo e vão saciando, matando a fome, e depois todos comem e ficam satisfeitos de 5 pães e 2 peixinhos multiplicados miraculosamente, um grande milagre, e todos comem e ficam satisfeitos, e ainda, depois de tudo, sobra, e não sobra pouco, sobra muito. Eram 12 os apóstolos, com Jesus, os 12 discípulos, sobrou 12 cestos cheios, 12 cestos cheios. Quer dizer, cada um dos discípulos que distribuiu o pão do milagre, o pão repartido, multiplicado por Jesus, pôde colher um cesto cheio. O que Nosso Senhor nos ensina com isso? Primeiro, que devemos confiar nele. Os discípulos, a princípio, não conseguiram confiar que ele podia providenciar o alimento. Lá no deserto, há milênios, séculos atrás, o povo de Israel, quando saiu do Egito, caminhando no deserto, faltou alimento, Deus mandou descer do céu um pão, um alimento chamado maná. Todos comiam, cada dia colhiam, satisfeitos comiam, no outro dia seguinte recolhia de novo. Então Deus não deixou o seu povo passar fome, alimentou com o pão do céu o maná. Então não podia Deus, Jesus, Deus, também fazer descer pão do céu para aquela multidão? Não desceu direto do céu, mas foi multiplicado destes 5 pães e dos 2 peixes que estavam. Então, Nosso Senhor nos dá um exemplo, nos ensina aqui que devemos ter confiança, devemos ter mais fé. Outra coisa, o pouco que temos nas mãos, aqui eu falo de pão, mas não só de pão, os dons que nós temos também, os carismas, os dons, as habilidades que nós temos, que Deus nos dá, o pouco que nós temos nas mãos, se nós entregarmos nas mãos de Jesus, Ele multiplica para nós. Assim como, se os discípulos fossem distribuir 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, não ia dar para nada, nem para 10 pessoas um fiascozinho, Mas entregados poucos pães e peixes nas mãos do Senhor, Ele fez o milagre da multiplicação. Para dizer, temos que colocar nas mãos de Deus com confiança, nas mãos de Jesus com confiança. Então, este grande ensinamento para nós, não só o pão material, depois também o gesto de partilha, quando nós
partilhamos, né? Tem até um dito, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Quando nós partilhamos, né? Quando nós colocamos cada um do pouco do que tem, também se torna muito e pode socorrer a fome e a necessidade de muitas pessoas. Não só o pão material, como também outras coisas, né? Inclusive o pão da palavra de Deus, né? E terminando aqui, também esta multiplicação, ela não deixa de ser uma figura da Eucaristia, onde Jesus se faz pão para alimento de cada um de nós, não para o corpo, mas alimento espiritual. O povo de Deus comeu o maná do deserto, mas no dia seguinte sentia fome. Esses aqui comeram os pães multiplicados e os peixes satisfeitos, mas no dia seguinte sentiram fome e tiveram que fazer mais alimento. E Jesus diz, né, aquele que comer, né, do pão da vida, não terá mais fome. Não terá mais fome. E ele diz lá no evangelista São João, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu dou é a minha carne dada para a vida do mundo. E quando foi questionado, como é que este homem vai dar a carne dele para a gente comer? Ele diz, quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não pode ter a vida eterna, porque meu corpo é verdadeira comida, minha carne, né, e meu sangue é verdadeira bebida. É pão vivo que nos alimenta, a nós que caminhamos também no deserto da vida, com nossas enfermidades, com nossas fraquezas, com nossas falhas humanas, com nossas debilidades, né? Mas caminhamos todos fervorosos e pressurosos, com o único objetivo, chegarmos à glória dos céus, no final. E Jesus veio para isso, para nos salvar, desceu da glória, assumiu a nossa humanidade, para levar a humanidade até a glória dos céus. E temos o pão da palavra de Deus, que ouvimos, né? Como Isaías dizia, ouvi e tereis vida. E temos o pão da Eucaristia, que nosso Senhor se faz alimento. O pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho. É presença viva, real, corpo e sangue de nosso Senhor. Alimento para nossa salvação, alimento para a vida eterna. Caminhemos, meus queridos pressurosos, né? Abrindo-nos sempre a graça de nosso Senhor, para que Ele cure nossas enfermidades. O seu amor jamais sairá de nós, né? Ele está sempre conosco, estará sempre. Ele mesmo disse, eu estarei convosco até o fim do mundo, todos os dias. E quem perseverar até o fim, esse será salvo. Peçamos a graça da perseverança e da fidelidade a este amor tão fiel de Deus e de nosso Salvador, Jesus Cristo, para que, permanecendo assim, sejamos um dia recebidos e revestidos de glória no céu, na eterna salvação. Assim seja. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dirijamos ao Senhor com amor e confiança as nossas súplicas de filhos.
A Assembleia responde: esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Senhor, fortalecei vossa igreja para que permaneça comprometida com vosso reino de justiça e seja firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Vós que nos saciais com vosso amor, sustentai o testemunho de dedicação missionária e de serviço dos diáconos, dos padres e dos bispos de vossa igreja, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Vós que desejais vida digna a todos os seres humanos, iluminai nossos governantes para que sejam contrários a tudo que degrada a vida e a favor de tudo que promove a dignidade humana, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Vós que sois amor, paciência e compaixão, livrai-nos da tentação do isolamento e da intolerância, também no uso das redes sociais, e concedei que nos abramos ao mundo do acolhimento e do respeito, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Estamos no mês vocacional, hoje rezando pela vocação sacerdotal. Teremos depois, as outras vocações, vida consagrada, religiosa, vida matrimonial. Rezemos a oração pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito para que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortaleça os que querem dedicar-se ao reino na diversidade de ministérios e carismas. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, e ministros leigos e leigas. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Enviai, Senhor, operário para a messe, pois É grande, os operários são poucos. ofertório. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor. E por isso é que somos seus convivas e formamos hostias vivas nesta casa do Senhor. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus fez de nós uma família, numa igreja que partilha e se oferta em oblação. Para que ofertemos pão e vinho, que dão força no caminho e nos leva à doação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir
repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor e com todo sofredor faz a nova aliança. Também nós o que temos partilhamos, o que somos ofertamos para gerar mais esperança. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Quero ver a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificar estes dons, e aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Pai das misericórdias e Deus fiel, pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se de misericórdia para com os pequeninos e os pobres, os doentes e pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidai de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino da vossa glória, cantando sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória.
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós. Quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso, nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão para anunciar a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente, e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, Pai, ó Pai Santo, memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita, enquanto esperamos sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da benção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com nosso Papa Leão, nosso Bispo Rosalvo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. Confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição, concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora dos remédios, os apóstolos e mártires e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, recemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás na terra. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Quanto amor existe nesse altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, e em cada detalhe veio preparar flores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim
pra celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. No vinho e o pão, eis o milagre dessa comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre dessa comunhão. Quanta harmonia neste altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou, em cada ensaio veio preparar instrumentos para tocar, vozes para entoar, tudo aqui pra celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre dessa comunhão. Quanta história existe nesse altar, tanta vida para celebrar. Homem que se consagrou, sacerdote se tornou, e em cada momento traz o céu a nós. Desde jovem decidiu ao Senhor se abandonar, tudo enfim pra celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. Quanto amor existe neste altar, tanta vida para celebrar. Gente aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, e em cada detalhe veio preparar
para iluminar tudo, enfim, para celebrar o amor maior. Chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis o milagre desta comunhão. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste dia em que a Igreja contempla com gratidão o dom do sacerdócio ministerial, elevemos nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de amor, misericórdia e de todas as vocações. Com profunda gratidão, damos graças a Deus pelo precioso dom da vida e do ministério do Padre Paulo José e do Padre Edmar. Antes de serem nossos pastores, foram escolhidos por Cristo, configurados a Ele pelo sacramento da ordem, para serem presença viva do bom pastor no meio do seu povo. Queridos padres, o vosso sim continua fecundando a Igreja. Cada Santa Missa celebrada, cada absolvição concedida, cada palavra anunciada, cada enfermo visitado, cada lágrima acolhida e cada gesto de caridade torna visível o amor de Cristo, do coração de Cristo, que nunca deixa de cuidar de suas ovelhas. Hoje, queremos agradecer ao Sagrado Coração de Jesus, por ter olhado para cada um de vós com amor e vos ter chamado para uma missão tão sublime. O sacerdócio não é um privilégio humano, mas um dom divino. Não é uma conquista pessoal, mas uma resposta generosa ao chamado daquele que disse: não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi.
rezamos para que o coração de Jesus continue sendo o refúgio, a força e a esperança de vossas vidas. Que mesmo diante das cruzes próprias do ministério, jamais vos falte a alegria de servir, a fidelidade à igreja e o ardor missionário de conduzir as almas ao encontro de Cristo. Obrigada por vos deixardes consumir pelo Evangelho. Obrigada por fazerdes da Eucaristia o centro da vossa vida e por nos conduzirdes ao caminho da santidade. Que a Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, vos cubra com seu manto e que o Espírito Santo os renove diariamente a unção recebida no dia da ordenação. Recebei nossa gratidão, nosso respeito e, sobretudo, nossas orações. Que o Sagrado Coração de Jesus vos conserve santo, perseverantes e plenamente felizes na missão que vos confiou. Nossa gratidão por vosso generoso sim e por todo o bem realizado no serviço do povo de Deus. Conte sempre com as nossas orações. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Agora eu convido a comunidade para ficar de pé e rezarmos uma Ave Maria, pedindo à Senhora, Rainha de todas as vocações, pela vocação do Padre Paulo, mas também pela vocação do Padre Edmar. Coloquemos sobre ele a nossa mão e nós precisamos rezar pelos nossos pastores, porque sem o sacerdote não existem os sacramentos, não tem a Eucaristia. Por isso que nós devemos colocar sempre nas nossas orações a vocação do sacerdote e principalmente do Padre Paulo, que é o nosso pároco. Ave Maria. Nossa Senhora, Rainha das Vocações, rogai por nós. Boa noite. Neste domingo dedicado à vocação sacerdotal, nós da Pastoral dos Coroinhas da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, queremos agradecer a Deus pela sua vida e pela sua vocação. O Senhor faz parte da nossa história desde o começo. Quando ainda era seminarista, junto ao saudoso Padre Wilson, ajudou a reunir os jovens, fez as primeiras formações e colaborou para o nascimento da Pastoral dos Coroinhas em nossa paróquia. Por isso, hoje temos um motivo especial para agradecer. Muitos coroinhas passaram e continuam passando pelo altar, graças àquela semente plantada com dedicação e amor. Que Deus continue abençoando sua missão, dando saúde, paz e alegria para seguir servindo ao povo de Deus. Conte sempre com o carinho, as orações e a gratidão da Pastoral dos Coroinhas. Feliz Dia do Padre. Que Nossa Senhora dos Remédios cubra de sempre do Senhor.
Bom, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas orações e peço, de fato, as orações de todos vocês, né? Estou aqui com 10 dias apenas, né? Recém-chegado, ainda se familiarizando, ainda se acostumando, ainda tentando entender, ainda tentando compreender, né? Aos poucos, né? Então, peço as vossas orações, porque nós precisamos. Nós, como pastores, né, e pai, dizia isso no dia da posse, né? Como pastor e pai, e vós como filhos e ovelhas deste rebanho, rezamos por vocês, mas precisamos das orações também de vocês, né? E peço, né, rezem pelas vocações sacerdotais, rezem pelo padre, para que possamos fazer sempre a vontade de Deus e tão somente anunciar o reino de Deus. Esse é o meu propósito. Tenho já 14 anos, né, de padre. Eu passei em muitos lugares, muitas cidades, muitas paróquias já assumi muitas missões, e algumas até sublime, né? Estava ultimamente em Fortaleza, 6 anos e meio na formação dos futuros padres, né, como reitor, e Deus me mandou para estas terras, né, para ser um sinal de Deus, que é o que eu desejo ser. Conto com as orações de todos, né, para que possamos perseverar, pela perseverança e pela fidelidade. E rezarei sempre por todos vocês também, pela vossa santidade, sem a qual não contemplaremos a face de Deus. Nossa vocação é a santidade. Buscar nosso Senhor, tá bem? Vamos só cantar um pouquinho para a gente pedir a bênção. Fiquemos de pé. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês todos dobrarão e toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor. Solte a voz com força. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero cumprir, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-nos do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Canta. Nada poderá me abalar, poderá me derrotar,
minha força e vitória. Tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma santa e abençoada semana a todos. Boa Amém. noite. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei?